Vamos falar aqui rapidamente sobre o acordo que a União Europeia fez com a Índia. Um acordo que é para mudar um pouco o cenário que a União Europeia está vivendo nesse momento. A gente já repercutiu um pouco sobre esse acordo quando ele foi comentado, e agora a gente tem isso aí muito mais forte. A Europa já se viu perdida nesse cenário. Os grandes líderes já comentam que o Trump, na prática, já abandonou a OTAN. Eles aumentam seus investimentos de guerra cada vez mais. Alemanha, França e Reino Unido em crescimento de investimento militar. A Alemanha brigando porque quer ter bomba atômica, tem que voltar a liderar de certa maneira, junto com esses dois grandes players, que são França e Reino Unido, a Inglaterra. E a União Europeia fecha um acordo com a Índia, que, convenhamos, foi uma grande jogada aí da Europa. Por quê? Porque eles estão perdidos porque o Trump abandona-os, o Putin está sendo um inimigo de toda a Europa. Eles, inclusive, têm um grande medo de que aconteça efetivamente uma invasão. Inclusive, a gente repercutiu aqui, mostrando uma das diretoras da OTAN, quem diz que eles perderiam aí para a Rússia se a União Europeia entrasse em guerra nesse momento. E aí briga, pede mais investimento e tudo mais para que isso aconteça. E eles começaram alguns acordos com a China, para que eles pudessem ali se resguardar. Só que eles fazem um grande acordo com a Índia, gente, para ter acesso a todos os mercados asiáticos. Por quê? Porque é um acordo de livre mercado para que a Índia se torne um hub de distribuição daquilo que a Europa tem para a Ásia, sem que isso precise passar pela China. E isso vai abrir inúmeras portas de capital financeiro para que a Europa consiga sustentar o aumento que eles precisam fazer militarmente e ainda assim manter essas outras estruturas. Importante fazer essa observação, porque a Alemanha, que teve aprovado em Congresso o maior aumento de investimento militar da história da Alemanha, inclusive vai ser o maior país da Europa a colocar esse investimento, papo aí de chegar a 100 bilhões, sendo que o investimento inteiro da União Europeia, por exemplo, em 24, foi de 340 bilhões. E eles vão botar 100 bilhões só na Alemanha. Eles querem multiplicar aí um investimento que antes era de 20 bilhões, 30 bilhões, eles vão jogar para mais de 100 bilhões. Por quê? Porque eles estão aumentando em 5 vezes isso. Só que para sustentar isso, você acaba tendo que tirar de muitas outras coisas. Qual o recurso? Fecha um acordo com a Índia. A Índia sempre foi neutro, então consegue jogar com todo mundo, e ele vai ser um grande hub comercial, para que assim a Europa consiga voltar a crescer e ainda assim mantenha tudo aquilo que eles conquistaram. Até porque no plano deles é necessário aí de 5 a 7 anos para conseguir se igualar militarmente à Rússia. Então eles precisam de velocidade para chegar o quanto antes na Rússia e sem perder aquilo que eles já fizeram. Então, o acordo está praticamente firmado e a Europa provavelmente vai vir aí 2026 com um crescimento ainda maior nesse quesito militar para diminuir o tempo que eles precisam para se armar contra a Rússia e suplantar o desfalque que os Estados Unidos está deixando na Europa ao retirar tropas, bases militares e etc. Carcará, queria te ouvir sobre isso. Na sequência, vamos falar aqui de França, de Irã e depois vamos falar de política nacional. Então, Carcará, queria te ouvir aí sobre essa questão. Camarada, esse acordo aí, na realidade, quem se beneficia de fato, né, é a Índia, porque ela fez um acordo gigantesco com a União Europeia, né, de commodities, tecnologias. Aí a Alemanha fez um acordo ali, um pacote especial também com a Índia, e os Estados Unidos fez um também acordo com a Índia, alguns dias depois desse acordo com a União Europeia. O interessante disso aí, com o Trump, ele quer que a Índia não compre mais petróleo russo. Olha só, o Trump falou que o Narendra Modi concordou, só que o indiano falou que não concordou, falou que ainda está fechando isso aí. Vou explicar aqui para o público o que acontece. Começou a guerra na Rússia. A Índia comprava 1 milhão de barris por dia. Quando começou a guerra, já estava em 2 milhões de barris por dia. Isso é muito dinheiro, cara.
Aí de lá para cá, a Índia começou, devido à pressão do Trump, a Índia começou a diminuir a compra de petróleo russo, e hoje em dia, desses 100% que ela comprava, só está em 50%. Por quê? Porque o Trump fez pressão para aumentar a taxa sobre os produtos indianos, para entrar nos Estados Unidos, de 25% a 50%, que é aquela taxa planetária que ele fez essa guerra comercial, né? Com esse acordo agora, depois que a União Europeia fez com a Índia, o Trump falou que a Índia não vai comprar petróleo russo. Cara, se isso for verdade, a Rússia vai ficar em maus lençóis para vender petróleo, porque China e Índia é que estava comprando esse petróleo russo em excesso, né? Com preço lá embaixo. Já quando o petróleo estava a 120, a Rússia já vendia 60, o barril ali, 60 dólares. Agora, porra, baixou mais ainda o valor e a Índia não vai comprar. Eu não consigo confirmar se a Índia aceitou isso aí. Eu acho que a Índia deve aceitar em parte, mas não tudo, porque ela tem acordos fechados com a Rússia. Porém, como a gente fala, né, cara? Angu pouco, angu, como é que diz? Angu pouco, meu pirão primeiro. A Índia não vai se prejudicar com o povo dela e comércio porque quer salvar a Rússia. Isso no mundo internacional do comércio, as nações não trabalham com o coração, trabalham com a razão. Então, esse acordo com a União Europeia é uma coisa que eu considero natural, não tem nada do outro mundo isso aí. Para a Europa é bom, é um ponto de escape, né, para vender produtos e comprar, troca de tecnologias. A Alemanha se safou com esse acordo com a Índia, porque são bilhões e bilhões em compras de armas, tecnologias, de um lado e para o outro, mas a Índia que vai sair lucrando. E esse acordo com o americano, que já está em 500 bilhões de compra com a Índia, o governo americano quer que aumente esse valor para se aproximar ali de trilhões ali, né? Eu não sei se a Índia vai aceitar esse acordo que o Trump está exigindo para zero compra de diesel russo. Se a Índia fizer isso, ela se prejudica porque ela vai ter que comprar de um ponto mais distante, talvez dos Estados Unidos. Venezuela pode ser também. Por isso que o americano quer que a Índia não compre mais da Rússia, porque ele vai manobrar com a Venezuela e o ponto de venda vai ser saindo da Venezuela e prejudica o governo russo. Mas isso está tudo ainda debaixo dos bastidores aí. Eu não sei como é que vai ficar isso aí. Eu não sei se o Putin vai aceitar isso de bom grado, porque o Putin tem como prejudicar o americano no Oriente Médio, na África, em vários locais do mundo, usando os proxies dele, né? E a Índia não pode se prejudicar também 100% com os aliados antigos, porque o Trump porque quer que ele feche acordo nos modos que ele quer. Então, meu irmão, tem muita água para rolar. Desses acordos aí, o mais interessante, o mais preocupante para mim, é esse dos Estados Unidos com a Índia, não da União Europeia, né? A União Europeia, ela se aproxima da Índia e da China para dizer assim, viu, americano, não preciso mais de você. Igual criança, com remela no olho, viu aí, nem preciso mais brincar no campo usando a tua bola. Eu também tenho bola. É mais ou menos isso, cara. É muito ainda recente esses acordos. Com o Brasil, o Mercosul, Lula comemorou que tinha fechado acordo, fechou isso, fechou aquilo, a Rede Globo pronunciou, todo mundo que o Lula é herói mundial. No final, porra nenhuma, não. Tem um itemzinho lá, se não for cumprido, dá a volta tudo. Por enquanto, tudo são intenções, tá, meu amigo Érico? Eu espero que, se sair, a Índia vai beijar, se esses acordos saírem. A Europa, não sei, mas a Índia vai encher os bolsos de dinheiro. Com os Estados Unidos, é que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Agora, com a Europa, quem se deu bem foi a Índia, que abriu um mercado gigantesco aí de quase 500 milhões de habitantes aí, entendeu? Mais um mercado gigantesco com poder de compra altíssimo. E a Alemanha liderando esse grupo aí de investidores na Índia e vice-versa. É isso aí, meu amigo.